Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 19. Repetindo para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Quantos abriram, digam amém. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Presta muita atenção nisso aqui. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Qual que é o nome dele? Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Feche os seus olhos mais uma vez onde você está. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por isso aqui que o Senhor está hoje ministrando aos nossos corações. Meu Deus, o que nós te pedimos aqui hoje é: fale conosco. Nos torne sensíveis à sua palavra, em nome de Jesus. E Deus, que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas o que precisamos ouvir, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Gente, olha isso aqui, presta muita atenção nessa palavra. Quando nós falamos de Zaqueu, nós falamos de um cara que ele estava com a vida dele um pouquinho bagunçada. Ele estava vivendo uns dias um pouco difíceis. O Zaqueu, ele era aquele cara que a galera não gostava muito dele. Por que, Lucas? Por que a galera não gostava do Zaqueu? Porque o Zaqueu, ele era aquele que cobrava e colhia impostos. Então, além disso, o Zaqueu, ele também roubava. Então imagina o Zaqueu sendo aquele cara que quando ele chega na rodinha, quando ele chega na mesa, todo mundo levanta e sai. O Zaqueu, ele não é bem visto. Eu imagino que nesse momento aqui, quando o Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, para olhar para Jesus, eu imagino que ele estava no dia mal dele. Talvez ele estava naquele dia que ele já tinha perdido todas as esperanças. Ele estava naquele momento difícil da vida dele. Ele estava procurando alguma solução. Ele estava procurando algo que fizesse sentido na mente dele. Eu imagino que o Zaqueu, ele estava com 1 milhão de pensamentos na mente dele. Estava tudo dando errado. Mas de repente, no meio da crise dele, ele ouve falar de Jesus. Quem é esse que por onde ele vai, quem é cego volta a enxergar? Quem é esse que por onde ele vai, os coxos voltam a andar? Quem é esse que tem feito sinais e maravilhas? Quem é esse? Eu preciso ver. O Zaqueu, ele tem um anseio por ver. Na Bíblia fala que ele era um cara pequeno. Ele não era um homem muito alto, ele era pequeno. E além dele ser pequeno, ainda tinha uma multidão que impedia ele de ver Jesus. Então o que ele faz? Ele sobe naquela árvore simplesmente para ver. Ele tinha o desejo de visualizar, de simplesmente contemplar. Talvez ele nem imaginava que Jesus iria até ele. Talvez ele nem imaginava que Jesus estaria ali para ver ele também. Ele só queria ver. Mas o que ele não sabia é que mesmo antes dele ver, Jesus já estava vendo ele. Deixa eu te falar, talvez você veio aqui hoje, você acha que você está escondido. Ah, Deus não está me vendo, Deus não sabe da minha dor, Deus não sabe da minha história. Ele está te vendo. E sabe o que acontece hoje aqui nessa noite?
Hoje Jesus te encontra, e quando Ele te encontra, a verdade é que tudo se faz novo. Ele torna novo todas as outras coisas. O Zaqueu, ele tinha subido lá naquela árvore, então Jesus vai até ele e diz: ei, Zaqueu, desce depressa daí. Jesus se autoconvida para ir para a casa dele. Aleluia. E ainda é julgado. Como assim? Jesus, você comendo na casa de um pecador? Na casa de um pecador. Na casa de um pecador que resolveu olhar para ele e logo após isso teve a vida transformada. Sabe por quê? Porque é impossível receber Jesus na sua vida e continuar vivendo uma vida normal. É impossível receber Jesus na sua vida e continuar na mesmice de sempre, porque a verdade é que o Evangelho gera em nós algo que se chama transformação e mudança de mentalidade. É impossível ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus e amanhã a sua história permanecer do mesmo jeito. O Zaqueu, ele foi transformado depois do encontro com Jesus. Ele disse: Senhor, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a partir de agora ele encontrou algo que realmente gerou transformação na vida dele. Lucas, quando que tudo isso começou? O Zaqueu, ele teve a vida transformada, sim. Lucas, o Zaqueu, ele era um, agora ele é outro, sim. Mas quando que isso tudo começou? Com o ato de ver. O Zaqueu, ele simplesmente parou para contemplar. Sabe qual que é o nosso problema na maioria das vezes? A gente não para contemplar. A gente contempla muitas outras coisas. Nós olhamos para muitos outros lugares. Talvez você contempla os sonhos que você quer conquistar, os objetivos que você quer alcançar. A gente para contemplar muitas outras coisas e deixa de contemplar Jesus. A gente para olhar para muitos outros lugares e deixamos de olhar para Jesus. Sabe, na palavra de Deus diz que lá na eternidade, dia e noite, por toda a eternidade, João ele descreve isso, que os anjos cantam santo, 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 santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles não se cansam, eles continuam cantando santo, 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 santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. E enquanto aqueles anjos cantam santo, na palavra de Deus diz que diante do trono de Deus existem outros 24 tronos e neles 24 anciãos. E quando aqueles anjos cantam santo, aqueles anciãos, eles se levantam de seus tronos, eles pegam as suas coroas e eles lançam ao trono do rei. Uau! Como esse Deus é maravilhoso, como ele é grandioso. Mas sabe, aqueles anjos, eles não são máquinas, eles não são robôs, eles não são obrigados a cantar santo. Sabe por que eles estão declarando santo? Eles estão dizendo santo por aquilo que eles estão contemplando. Sabe no que eu creio? Eu creio que nós seremos mais íntimos de Deus a partir do momento que a gente crescer no nosso nível de contemplação. Eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, para te dizer isso. Ei, venha mergulhar a um nível ainda mais intenso de contemplação, aonde você não se distrai mais com o resto, aonde a multidão não é um empecilho para você, o seu tamanho não é um empecilho para você. Se necessário for, você vai subir na figueira para contemplá-lo. Jesus, ele está te chamando hoje para um nível mais intenso de contemplação. Lucas, mas como é que eu vou fazer isso, Lucas? Como é que eu vou me entregar mais a Deus? Como é que eu vou contemplar mais a Deus? Eliminando distrações. Bora observar o que o Zaqueu precisou fazer para contemplar Jesus. Ele eliminou os 2 obstáculos que tinha. Primeiro obstáculo, o tamanho dele. Ele era um cara pequeno, então não dava para ele ver Jesus. Segundo obstáculo, uma multidão. Zaqueu elimina os obstáculos para ver Jesus.
A verdade é que na nossa vida a gente precisa eliminar aquilo que está nos impedindo de olhar para Jesus. Lucas, o que está me impedindo de olhar para Jesus? O Espírito Santo vai confirmar agora no seu coração. Elimina. Hoje é dia de se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa por todas as outras vezes que eu me distraí com aquilo que é passageiro. Senhor, me perdoa por todas as outras vezes que eu negligenciei aquilo que o Senhor tinha sobre a minha vida. Senhor, eu abro meu coração para viver os seus planos acima dos meus. Senhor, eu abro meu coração para viver a sua vontade acima da minha. Sabe o que é o Evangelho? A verdade é que o Evangelho é uma negação diária de si mesmo. Todos os dias, a partir de agora, você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: Senhor, eu acordo hoje não mais para viver a minha vontade, não mais para viver os meus planos, mas agora para viver os seus acima dos meus. Isso é mega desconfortável. Imagina o tanto que foi desconfortável para o Zaqueu subir lá naquela árvore, mesmo sendo pequeno. Imagina o tanto que foi desconfortável para ele, mas ele tomou a decisão de ver. Sabe, nós, através do Aviva, que começamos há 3 anos atrás, o Aviva hoje é uma organização missionária. Nós estamos atuando e investindo no meio estudantil, no meio acadêmico do Brasil, e agora também de outras nações. Já estamos, para a glória de Deus, atuando em escolas e em universidades de 20 estados do Brasil, para a glória de Deus. E agora também 4 países lá da Europa, para a glória de Deus. E sabe, esses dias algumas pessoas me perguntaram: Lucas, como é que é esse negócio aí de entrar em universidade para pregar o Evangelho? Como que é isso? Lá é cheio de drogado. Eu disse: eu sei, por isso que a gente está indo pregar o Evangelho. Aleluia. Estivemos na UFMG, na UNB em Brasília, USP São Paulo, UFRJ Rio de Janeiro. Deus tem feito um grande milagre no meio acadêmico do Brasil. E algumas pessoas me perguntaram isso: mas como é que essa galera não expulsa vocês de lá, não? Não. Pelo contrário, sabe o que está acontecendo? Eles estão parando para ouvir. E muitos deles estão entregando a vida para Jesus. Sabe o que está acontecendo? Essa galera que a gente achava que era impossível. Esse povo não quer saber de Deus, não. Esse povo odeia crente. Eles estão com sede e com fome. E nós temos o alimento. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que essa galera que está aí usando droga na universidade, essa galera que estão aí se perdendo nas universidades, eles estão buscando Deus. Só não descobriram isso ainda. Lucas, como assim, Lucas? Você tem a coragem de me dizer que esse povo que está aí usando droga está buscando Deus? Estão. Mas ainda não encontraram. E nós carregamos a mensagem mais poderosa do mundo, que é a única mensagem que tem o poder de salvar uma vida. Sabe, quando essa galera, enquanto eles estão se afundando nas drogas, eles estão buscando Deus. Eles estão buscando algo para preencher um vazio interior. Eles só não descobriram isso ainda. Sabe o que eu creio? Eu creio que hoje, a partir do momento que nós olhamos para Jesus, o Espírito Santo gera em nós, aqui nessa noite, um senso missional. Eu creio que o Senhor, Ele gera em nós hoje aqui amor por almas, paixão pelos perdidos. Nós não vamos conseguir estar em paz até que eles escutem, até que eles vejam, mas como eles ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, você tem noção que enquanto nós estamos aqui nesse culto maravilhoso, confortável, aleluia, que igreja linda, mas lá fora tem muitas pessoas morrendo sem conhecer a Jesus. Lá fora existem muitos que estão com vazio interior.
procurando algo para se preencher. Talvez tem muito Zaqueu lá fora que está procurando ver, mas não está conseguindo, ainda não achou nenhuma árvore para subir. Eu creio que hoje Deus ele gera em nós paixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão distantes. Sabe, eu tenho ouvido cada coisa nesses últimos dias, lá mesmo na UFMG, no final. Chegou um aluno lá, militante político. Ele chegou lá todo resistente, ele chegou lá, na verdade não foi para participar daquele culto. Ele chegou lá para fazer uma investigação acerca de tudo que estava acontecendo ali. E esse cara, ele entregou a vida dele para Jesus. Ele parou simplesmente para ver. Ele só foi ver. Mas da mesma história que aconteceu com Zaqueu se repetiu. Ele parou para ver. Mas o que ele não imaginava era que Jesus já estava vendo ele. Ele entregou a vida dele para Jesus e no final ele veio falar com a gente, ele disse: cara, o que é isso aqui que eu estou sentindo? Parece que eu encontrei o que eu procurei a minha vida toda. Eu vim aqui para investigar vocês, cara. Eu vim aqui para fazer uma matéria contrária contra vocês. O que é isso que agora me preencheu? Eu disse: é Jesus, cara. E sabe, talvez você chegou aqui hoje nessa noite sendo um Zaqueu. Talvez você chegou aqui hoje nessa noite tentando procurar por algo. E você está tentando achar. Talvez os seus dias não estão sendo os melhores dias. Talvez você não está vivendo o melhor momento da sua vida e procurando uma resposta de Deus. Mas eu venho aqui te dizer que hoje Jesus ele te encontra e hoje ele sara todas as suas dores. Hoje eu vim aqui te dizer que nessa noite aqui na igreja Getsemane, Jesus ele marcou esse encontro contigo, porque após isso a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você está procurando uma árvore para subir, você está querendo olhar, você está querendo ver ele, mas o que talvez você nem imaginava é que ele já te viu. Ele já te viu. E hoje ele te chama para perto. Hoje ele cura as dúvidas interiores do seu coração. Sabe, o que eu costumo dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e eu não me arrependo dessa decisão que eu tomei, foi quando eu era um adolescente de 14 anos de idade. Eu estava em um culto lá na minha igreja. Olha isso, eu nasci na igreja. Mas eu descobri uma coisa, que até os meus 14 anos de idade, na verdade eu só tinha ouvido falar de Jesus. Eu não o conhecia verdadeiramente. Eu não sei se talvez você chegou aqui hoje, nessa noite assim. Talvez você só ouviu falar dele, mas não o conheceu ainda verdadeiramente. E foi desse jeito comigo. Mas com 14 anos eu entendi o que ele fez por mim lá naquela cruz. E naquele dia eu entreguei a minha vida de verdade para ele. Eu disse: Jesus, agora é tudo seu. Uau! Jesus, faz em mim a sua vontade. Faz em mim o seu querer. Eu te entrego toda a minha vida. Hoje eu sou um jovem de 22 anos de idade. Tem 8 anos que isso aconteceu. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu não vim aqui te dizer que foi fácil. Não foi. Porque o evangelho exige de nós uma renúncia diária. Com 16 anos de idade, eu descobri que eu estava com câncer. De repente eu estava ali vivendo a minha vida junto com a minha família, começando a viver o ministério, mas de repente eu recebo um diagnóstico dos médicos. Lucas, você está com câncer. Lucas, isso é um tumor maligno. Agora você vai precisar tomar quimioterapia, seu cabelo vai cair, tudo isso vai acontecer. Ou seja, o que chegou na minha vida foi o dia mau. O que chegou na minha vida no de repente foi aquele dia difícil. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lucas, como assim, Lucas? É no momento que nós estamos fracos que então nós entendemos que Ele é forte.
Geralmente é no momento que está dando tudo errado na nossa vida que a gente deixa de se distrair com outras coisas e voltamos os nossos olhos para Jesus. E talvez você chegou aqui hoje enfrentando esse dia mal. O que eu quero te dizer hoje aqui é que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, eu lembro que quando eu descobri aquela enfermidade, eu ficava procurando um monte de resposta de Deus. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu quero te ouvir. Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, a minha vida virou uma bagunça. Deus, eu estou tomando quimioterapia e meu cabelo caiu, minha sobrancelha também. Minha rotina era hospital, hospital e hospital. E eu perguntava, por que Deus, tudo isso? Deus, fala comigo. Aí sabe o que Deus falava? Nada. Nada. Ele ficava em silêncio. E eu ficava tentando entender, Deus, mas fala comigo. Eu só quero te ouvir. Sabe o que eu descobri? O silêncio também é uma resposta de Deus. Como assim, Lucas? O silêncio? É, o silêncio. Porque quando Deus ele está em silêncio, Ele está nos ensinando a confiar na vontade dEle acima daquilo que nós podemos entender. O nosso problema geralmente nós queremos tudo do nosso jeito, tudo na nossa hora e tudo conforme a nossa vontade. Aí às vezes Deus ele puxa o seu tapete. Aí às vezes Deus ele tira um pouquinho o chão. Sabe por quê? Por amor. Ele está te ensinando a confiar nos planos dele acima daquilo que você pode entender. Só que isso é mega desconfortável para a nossa carne. Isso é muito dolorido, porque geralmente nós queremos aquele ambiente de conforto, aquele ambiente confortável. Aí de repente Deus ele te tira da zona de conforto, mas é no desconforto que existe crescimento. Zaqueu ele subiu em uma figueira brava. E ele era pequeno, ou seja, ele teve dificuldade, ele precisou sair da zona de conforto, mas foi no meio do desconforto que ele olhou para Jesus. Deus ele permite desconfortos justamente por isso, porque é no meio do desconforto que a gente olha para Ele e não perde mais Ele de vista. Ah, Lucas, mas você nem imagina, Lucas, como é que estão os meus dias. Você nem imagina, Lucas, como que está indo a minha vida. Lucas, parece que está indo tudo de mal a pior. O que Jesus diz para mim, para você, para todos nós aqui hoje é: olhe para mim. Apenas olhe para mim. E não me perca mais de vista. Sabe, eu passei por aquela enfermidade, por aquela doença. E olha só que maravilhoso. Deus fez um milagre na minha vida. Não dá tempo de contar a história toda para vocês, porque a história é longa. Mas Deus fez um milagre na minha vida. Houve um dia que eu fui fazer novos exames e eu descobri que em um exame eu tinha câncer. Estava lá tomando quimioterapia, agora no outro eu já não tinha mais. Deus fez um milagre. E uau, foi maravilhoso. Mas sabe o que eu posso afirmar aqui hoje para vocês? Esse não foi o maior milagre que aconteceu na minha vida. Lucas, como assim? Deus te curou de um câncer. Deus te curou de uma enfermidade? Foi, e foi maravilhoso. É muito bom aquele sentimento de agora eu não preciso mais ir para o hospital tomar quimioterapia. Aí você vê o cabelo crescendo, a sobrancelha crescendo de novo. Uau, tá tudo voltando ao normal, foi maravilhoso. Mas sabe o que eu venho aqui hoje, nessa noite, afirmar para cada um de vocês? Sabe qual foi o maior milagre que aconteceu na minha vida? O maior milagre que aconteceu na minha vida é alguém que não merece tendo a oportunidade de olhar para Jesus. Sabe qual foi o maior milagre que aconteceu na minha vida? Aconteceu lá naquela cruz. Sabe por quê? Porque aquela cruz era para mim e para você. Nós falhamos, nós erramos, nós viramos as costas para Deus. Aquele castigo era para mim e para você. Lucas, mas por que, Lucas? Olha o tanto que eu sou bonzinho. Não. Se eu chegar aqui hoje nesse culto e eu disser, levanta a mão quem aqui nunca pecou na vida, o primeiro que levantar a mão já está pecando, porque está mentindo.
Não tem ninguém aqui que é bom demais, não tem ninguém aqui que nunca falhou. Aí sabe o que Jesus ele fez? O nosso problema ele pegou para ele. A condenação que era nossa ele pegou para ele. Quem merecia castigo não era ele, era eu e você. Aquela cruz não era para ele, era para mim e para você. Aí imagina, como eu falei para vocês aqui agorinha, lá na eternidade, diante dele, os anjos cantam santo, santo, santo. Aqueles anciãos se levantam, eles pegam suas coroas e lançam ao trono do rei. Agora esse mesmo rei, ele suporta uma coroa de espinhos no nosso lugar. De acordo com o Evangelho de Marcos, aqueles homens jogam Jesus no chão, tampam os olhos dele, dão vários murros nele e falam para ele: vai, adivinha quem foi que te acertou? Jesus ele é humilhado. A verdade é que aqueles chicotes rasgam a carne dele. Aqueles chicotes são tão intensos que a carne de Jesus é rasgada. E ele passa por tudo aquilo calado, como um cordeiro enviado para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha problema nenhum, mas aquilo que era nosso, ele pegou para ele. O problema que era nosso, ele pegou para ele. O castigo que era nosso, ele pegou para ele. Aquela cruz era para a gente. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, ele já levou a sua dor, ele já levou a sua enfermidade. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Lá na eternidade, os anjos estão diante dele e cantam santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí agora diante dele está dois ladrões. Imagina isso. O autor da vida. Aquele que simplesmente ele não só tem a palavra, ele é a própria palavra encarnada. O dono de toda a existência, agora ele está no meio de dois ladrões e ainda sendo humilhado. Você não é Deus? Então desce daí. Sendo humilhado, sendo humilhado. Salve-se a si mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Essa é a nossa boa notícia. A boa notícia que eu vim te contar aqui hoje nessa noite. Teve um momento ali que ele deu um último suspiro. Lucas, o que aconteceu nesse momento, desse último suspiro? Ele disse assim: está consumado. Está consumado. Naquele momento Jesus ele entregou a vida por amor a mim e a você. Mas a boa notícia não termina aí. A boa notícia é: eu não vim aqui hoje te falar sobre um Deus que está morto, não. Eu vim aqui hoje te falar sobre um Deus que vive. Porque se você for lá naquele túmulo hoje, lá tem uma placa escrito assim: ele não está aqui, porque ele vive. Existe um túmulo que está vazio. Isso aqui não é apenas mais uma historinha. Eu vim aqui te falar sobre um Deus que vive. E Ele já levou o nosso problema. Ele já levou a condenação do nosso pecado. Ele já passou por tudo aquilo na pele dele. E hoje o que Ele está dizendo é: volte os seus olhos para mim. Volte os seus olhos para mim. Já chega de se distrair com aquilo que é passageiro. Seu dinheiro vai ficar aqui, as suas conquistas vão ficar aqui, os seus títulos, os seus cargos vão ficar aqui, mas não queira ficar aqui também quando Jesus voltar. Ei, eu vim aqui te dizer sobre um rei que está voltando, e é tempo de se arrepender e voltar os olhos de verdade para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje sendo um Zaqueu, procurando respostas, tentando encontrar lugares, tentando achar Ele de alguma forma. Senhor, está tudo dando errado na minha vida. Senhor, cadê você? Ele está aqui. E quem te vê é Ele. Ele conhece a sua dor. Ele sabe das suas crises. Ele sabe dos seus problemas. Deus hoje Ele cura
Todo desejo de morte vai embora em nome de Jesus. Todo desejo de acabar com tudo vai embora hoje em nome de Jesus. Hoje Jesus, ele te encontra onde você está. Lucas, mas Lucas, me explica, o que esse Deus viu em mim? O que esse Deus viu em mim, Lucas? Nem os meus pais me amaram desse jeito. Eu não tenho, Lucas, amigos que me amam desse jeito. Lucas, eu só bagunço a minha vida, eu sou o pior dos piores dos piores. Bem-vindo ao time. Porque ninguém aqui é bom demais. E sabe o que esse Deus viu em você? Ele te viu. E quando ele te viu, ele decidiu te amar. Lucas, mas não tem nada de interessante em mim. Ele te achou interessante. Ele resolveu te amar. Ele te criou para ser um alvo do amor dele. E hoje ele te alcança. E quando ele te alcança, a verdade é que tudo se faz novo. Hoje Deus, ele tem transformação para a sua vida. E sabe no que eu creio? Eu creio que você vai sair daqui tão cheio da presença de Deus, que talvez as pessoas vão até perguntar: o que aconteceu com você? Que brilho diferente é esse no seu rosto? Aí você vai ter a alegria de dizer: é porque Jesus me encontrou. Eu estava sozinho e fui achado. Eu estava ferido e ele me curou. Eu estava distante e ele se chegou a mim. Eu estava tentando visualizar ele de longe, mas ele veio até mim. E ele repousou na minha casa. E ele fez tudo novo no meu interior. Ei, deixa eu te falar uma coisa: com a sua própria força você não vai conseguir. Com o seu jeitinho você não vai conseguir. Com atalhos você não vai conseguir. O caminho é um só e se chama arrependimento. Eu vou repetir para você. O caminho é um só e se chama arrependimento. Ah, Lucas, mas eu já estou vindo no culto. Eu venho aqui de vez em quando, domingo eu estou aqui. Eu acho que já está tudo certo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Não é só você visitar o culto de vez em quando que garante a sua salvação. Jesus, ele disse: todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deus, ele está te chamando hoje para uma entrega verdadeira e genuína, onde existe arrependimento. Deus, ele não está te chamando para ser apenas mais um frequentador de culto, que vai lá, vai ouvir uma palavra top, amanhã eu vou embora. Não. Ele está te chamando para ser filho. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E hoje ele te encontra no seu interior. Hoje é o dia que ele enxuga toda lágrima. Hoje é o dia que ele sara toda dor. Quer ver? Dá um abraço em você. Assim, ó, bem forte. Bem apertado. Feche os seus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, tome esse ambiente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda dúvida seja curada agora em nome de Jesus. Que todo pensamento contrário seja curado agora em nome de Jesus. Que toda dor vá embora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós sentimos a sua presença passeando aqui nesse ambiente. E eu te peço, Senhor, toma as nossas vidas, toma o nosso interior, enxuga toda lágrima e sara toda dor. Em nome de Jesus, aqueles que entraram aqui vazios, que saiam daqui hoje cheios da sua presença. Aqueles que entraram aqui cheios de muitas outras coisas, cheios de muitos outros pensamentos, que saiam daqui vazios de si mesmos e cheios da sua presença, Jesus. Deus, nós estamos aqui nessa noite para declarar: nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem o Senhor a gente não dá conta. Sem o Senhor a gente não consegue.
Por isso eu te peço, Jesus, alcance o nosso interior. Meu Deus, que todos esses que estão se abraçando agora, que eles não recebam um abraço de si mesmos, mas que seja o Senhor abraçando cada um agora e curando toda dor, em nome de Jesus. Aqueles que estão tentando te achar, Deus, de alguma forma, tentando subir em alguma árvore, venha ao nosso encontro, Jesus. Nós temos sede de Ti, assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma está com sede do Senhor. Nós temos sede de Ti, Jesus. Por isso eu te peço, venha, sacia a nossa sede, em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual caia por terra, em nome de Jesus. Eu creio que hoje Deus, Ele está nos levando a um nível ainda mais profundo, um nível ainda mais profundo de entrega, um nível ainda mais profundo de intimidade, a um nível tão profundo que quem vai te guiar não são os seus pés, é Ele em você. É tempo de mergulhar até que as vozes do raso não façam mais sentido. É tempo de mergulhar até que o resto já não importe mais. Agora Ele é tudo o que importa, somente Ele, somente Ele. Fecha seus olhos, escuta Ele falando com você.